might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Oi! Desculpa, tava tão ocupada aqui, inclusive nem subiu vídeo esses dias porque não deu tempo de tanta coisa que eu tô fazendo. Antes de mais nada, gente, dá um like, se inscreve, porque o canal tá bombando e isso é muito bom. Inclusive, sabe que eu tô ficando conhecida? Tão engraçado, gente. Isso é muito engraçado. Bom, eu hoje trouxe um assunto que eu tenho falado muito com os meus pais no dia a dia, nos diversos atendimentos onde eu passo por aí. E eu tenho falado muito sobre crianças são telespectadores. É algo que eu vivi também, algo que com o tempo a gente começa a entender por que às vezes a criança ela entende somente um recorte de uma situação, que é o que na verdade acontece. O que seria hoje? O assunto de hoje, crianças são telespectadores. O que seria isso? O que eu quero falar sobre isso? É exatamente de que a gente, na verdade, entra numa roda de vida. Eu vou descobrindo as coisas e vou só falando, viu? A gente tá meio que na síndrome do hamster. Sabe aquela história dele ficar rodando naquela rodinha que tem na gaiola? A gente meio que vira hamster, porque a gente resolve viver a vida e aí a gente não para meio para se perguntar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, se está bom, se não está. A gente vai meio avaliando os resultados da situação. É o que a gente tem que fazer mesmo. Às vezes a vida é tão corrida como foi essas últimas semanas na minha vida que não deu tempo de eu pensar e nem parar para pensar em muita coisa não. Tanto que não deu para subir vídeo. Então hoje estamos retomando. E o que acontece? A gente vai tomando atitudes, tomando decisões, inclusive tomando atitudes e decisões para os nossos filhos. E muitas vezes eles não participam disso, ou na maioria das vezes não é para eles participarem disso, porque na verdade nós é que somos responsáveis pelo que vai acontecer com eles. As crianças não estão preocupadas com o futuro, com o dia de amanhã, o que eles têm que fazer, como vai ser, se ele vai crescer, se ele não vai crescer, o que vai ser da vida dele. Eles não estão preocupados com isso. E por não estarem preocupados, eles vão vivendo a vida, nem eles estão na síndrome de hamster, eles têm que viver o dia de hoje, que é o que eles têm que fazer. A gente aqui meio que entra sem se perguntar se está certo ou não. Tomamos atitudes, resolvemos, fazemos opções da vida da gente e vamos caminhando. E essa criança, ela muitas vezes recebe os nossos desígnios, ou então o que a gente decidiu para eles, como um recorte. Então você pode olhar que tem horas que a criança pergunta, né? Minha mãe, isso vai acontecer assim, assim, assim. Ele não participou de tudo. Ele faz uma pergunta solta dentro de um recorte de uma situação do qual ele participou e muitas vezes não era para participar, ou mesmo a gente decide atitudes, começa a tomar atitudes com eles sem eles participarem de nada. Então eles só estão ali assistindo. Exatamente como um teatro. A gente ensaia, né? Passamos meses às vezes ensaiando para o grande dia da estreia. E assim, ninguém sabe o que se passou naquele bastidor. Ninguém sabe o que foi que aconteceu com aquele bastidor. O que foi que se decidiu, quais foram os erros que aconteceram, quais foram as coisas que foram refeitas, o que a gente retomou, as falas que foram refeitas, os scripts que não foram seguidos. Nada disso aconteceu. Às vezes até o cenário que caiu, a música que não tocou, enfim, ao grande dia da estreia. E os telespectadores estão lá assistindo. O que eles querem ver? Um grande espetáculo. E de repente, nesse mesmo espetáculo, depois de muito ensaio, mesmo com muito ensaio, existem erros, falas que às vezes são esquecidas, situações que às vezes não ocorrem, o já ou deixa acontecer que não aconteceu, e a gente como telespectador não está vindo. Então a gente vai levantar e bater palmas, achando que foi tudo lindo, mas só sabe quem passou, o que passou, e às vezes até chateado porque não aconteceu como queria, são os atores. Quem são esses atores? Os pais. Quem são os telespectadores? Os filhos. Eles vão bater palma ou eles vão criticar sem saber o que aconteceu. Eles vão ser, inclusive, e vão ter a consequência das atitudes e do que aconteceu durante o espetáculo sem nem saberem o que tinha acontecido. Entende? Então, eles são telespectadores de uma série de recortes da vida da gente. O que fazer com tudo isso? Eu acho que em determinados momentos, ou na verdade, eu acredito que em determinados momentos, a gente deva conversar muito com os nossos filhos nesse sentido.
e quando for um assunto pertinente e quando deve ser conversado com eles. Aí vocês estão se perguntando, e quando é que eu devo conversar com ele? Quando a gente realmente sentir que os nossos filhos precisam ser abraçados por coisa que eles estão vivendo, que eles não estão entendendo, como separações, brigas de casais. Eu acho que vale a pena a gente chegar e dizer assim, olha, eu estou brigando com seu pai, aconteceu isso, mas a gente está tentando se acertar, porque eles só veem um recorte daquela situação. Eu acho que vale a pena contar para os filhos, sabe? A gente está sendo, não é contar as minúcias, não é chegar e dizer, eu estou brigando com seu pai por isso, não. Olha, a gente está se desentendendo, mas a gente está conversando para resolver. No momento de separação, acho importantíssimo que vocês possam passar para os seus filhos, nós não estamos bem, chamar para uma conversa e dizer, papai e mamãe estão brigando, a gente não está conseguindo se entender, a gente está pensando em se separar. Eu acho importante não simplesmente chegar para a notícia e dizer, me separei, saí de casa. E se isso acontecer, acolhe, fala para ele o que está acontecendo. Papai saiu de casa, mamãe saiu de casa, fala, explica o que está acontecendo. Não fique inventando historinha e nem mentindo, nem engendrando situações, porque isso vai ser descoberto e o que a criança sente nesse momento é uma traição. Não foi contado, morreu alguém, gente, não deixa para contar isso lá, não sei das quantas, porque a criança se sente muito triste com isso. Vamos chamar essa criança e falar, olha, fulano morreu, ele estava dodói, ele não está mais entre a gente, ele foi para o céu, ele subiu uma escadinha, diga o que vocês quiserem, no que vocês acreditam, ele foi para um outro plano, o que vocês quiserem, aí vai da crença de cada um, mas passem essas informações para as crianças. Ficam postergando situações que por vezes vai gerar um sentimento de desconfiança, de traição, de que ele não é importante para saber daquilo, isso não é legal. Eu acho que tem determinadas coisas que é muito, muito importante que seja dito para as crianças. É importante que a gente possa estar dizendo para elas as coisas que elas precisam saber. Não adianta ficar tentando repaginar a situação de uma coisa bonitinha, maquiando, porque isso vai ser descoberto. Então, somos telespectadores, as crianças são telespectadores, no sentido de que elas ficam o tempo inteiro vendo um recorte de situações. Uma vez aconteceu uma situação com uma pessoa que eu vivia, que ele não convivia com o filho, e o filho veio para cá, para Salvador internado, e ele não sabia. Ele veio saber já no momento em que o filho estava indo embora. Aí eu perguntei para ele, o que você acha que o seu filho vai pensar de tudo isso? Que você não sabia ou que você não quis ir lá? É óbvio que para a criança ele não quis ir lá, porque não foi dito para ele, não foi explicado para ele, não foi conversado com ele, e essas são marcas indeléveis, elas não vão sumir, elas vão ficar como marca registrada naquilo que Moreno chama de corporeidade, são as nossas cicatrizes dentro das nossas matrizes, e isso não é legal. Então, quanto mais a gente puder esclarecer esse tipo de situação para os nossos filhos, eu acho que vale a pena. Com certeza a relação vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquila. Não é tudo, gente. Não é chamar a criança para conversar, conversa de adulto. Tem nada a ver. Não é esminuciar nem ficar fazendo DR com criança. Mas toda vez que for um cenário como esse, onde a criança vai estar pertencente a esse processo, não deixem ela com recorte. Conversem na linguagem dela aquilo que ela precisa saber. Se vocês não entenderam, se não ficou claro, se vocês não concordam, se vocês concordam, se vocês gostaram, dê um like, faça lá. Bota lá um comentáriozinho que a gente vai discutir sobre esse assunto, valeu? Beijo, dê um like, conto com vocês daqui a pouco. A gente vai continuar esse papo que eu vou falar o que é esse bastidor, o que é estar dentro desse bastidor e às vezes como é difícil o papel do pai dentro desse bastidor e desse espetáculo que a gente vai atuar. Valeu? Tchau, gente!